Bom dia a todos, tudo bom? Aqui estamos de volta com mais um no nosso programa Fala Colunista, onde a gente chama os nossos colunistas para falar aqui para vocês um pouco mais sobre os textos que eles escrevem aqui na Interesse Nacional. Hoje eu estou aqui com o Mário Mugnaini Júnior, que ele é engenheiro, foi presidente da Invest SP aqui de São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo, foi secretário executivo da Comex, do MDIC, e vice-presidente da Fiesp. Bom dia, Mugnaini, tudo bom? Como que você está? Tudo bem, vamos participar com muito prazer desse programa. Perfeito. O seu texto foi As Projetadas Novas Rotas do Comércio Mundial. Você fala muito, muito, mas muito mesmo sobre a Rota da Seda e sobre a construção do comércio mundial a partir da China. E aí eu queria saber um pouco mais do que você tem visto, um pouco mais do que você dessa nova rota de comércio, desse novo momento de comércio mundial que vai incluir a China, que vai incluir muito o Oriente e que nós do Ocidente vamos ter que nos acostumar, né? Verdade. Olha, como eu escrevi no meu artigo, uma recorrência histórica muito importante foi o que se chama a Rota da Seda. Foi Marco Polo que inaugurou em 1456, por aí, e que começou a trazer produtos, principalmente seda, metais, da China, que era um país ainda super milenar, mas que tinha um desenvolvimento artístico muito grande. E Veneza, não sei se você sabe, era o ponto nevrálgico da diplomacia ocidental. Veneza era tida como o grande comércio e tida como a grande potência. Tem umas Até os brincadeiras. portugueses era Gênova e Veneza ali o tempo Exato. todo. Então, na realidade, esta rota, a China hoje, modernamente, rebatiza a sua nova rota da seda, um pouco fazendo essa recorrência histórica, mostrando que ele não é novo no pedaço, que ele já tinha mais ou menos, não ele propriamente dito, mas os comerciantes faziam já esse comércio. Bom, uma coisa importante notar-se no presente momento, onde a convulsão mundial é grande, onde o Trump ameaça com tarifas à China, a China ameaça com tarifas aos Estados Unidos, a China está sentadinha, olhando e não perdeu o seu comércio. Os Estados Unidos, na última semana, foi anunciado uma diminuição de 0,5% do PIB. Portanto, são países que estão na mesma discussão, mas que sofrem de maneiras diferentes. Por quê? Porque a China, hoje em dia, tem um comércio internacional super abrangente e super diversificado em termos de países. Portanto, se ela tem um pequeno problema no lugar, ela não tem outro problema em 90% dos seus mercados, então ela realmente está praticamente passando incólume sobre essa discussão. Felizmente, parece que a coisa está se negociando, então vai se voltar a um acordo razoável e a China continuará exportando os seus telefones para os Estados Unidos e os Estados Unidos continuarão exportando milho, soja e outras coisas para a China. A China percebe e percebeu já quando ela diz que vai fazer a Rota da Seda, o que se chama em termos militares que a ocupação do terreno ela é importante. Um navio leva uma mercadoria, mas vai embora. Mas se você passar um trem lá e o chefe do trem monta uma estação e ali monta-se uma estrutura, você tem Uhum. uma presença física exportadora da China chegando na Europa. E o objetivo da Rota da Seda é mais ou menos esse: fazer uma ligação direta, vamos chamar, entre a China e os países da Europa, exportando os seus produtos. E digo mais: chegando à Europa, logo, logo você cruza lá pela Síria, ou pelo Israel, ou por qualquer outro lugar dessa Arábia Saudita, você está na África. E esse é o É, grande objetivo. A África, eu tenho andado. Eu já estive na África do Sul, porque minha filha morava lá, então eu ia muito para a África do Sul, mas eu conheço Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Nigéria.
E nesses países, a presença chinesa é grande através do financiamento de obras. Então, a presença chinesa por uma ferrovia que chega a um sistema africano e que depois podemos imaginar uma norte-sul africana ou uma leste-oeste africana. Eles estavam tentando ali passar no Quênia, né? Tinha um projeto junto ao Quênia ali para Então, até atravessar. mas você sabe que a gente sempre diz que os chineses têm paciência milenar. Se não é amanhã, pode ser daqui 100 anos. Mas está lançado a ideia desta, vamos dizer, ferrovia e tal. Agora, não existe uma ligação direta da fronteira chinesa com a fronteira europeia. Então, ela tem que passar por Azerbaijão, Cazaquistão, Paquistão, Armênia, todo mundo lá. não é uma coisa assim que, a menos que você Rússia, você tem que desenhar uma estrada, uma rota. Então ela sabe e ela percebeu que ela precisa ter uma relação amigável e afável e comercial com todos esses países, dizendo: eu vou passar por aí, mas a vantagem para você, você exportará para mim pela mesma via, etc. Tal. Então, por exemplo, países que não estão na rota, mas que são importantes para, vamos dizer, incrementar o comércio, é o caso do Vietnã. Ora, você lembra bem que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o Vietnã estava saindo de uma guerra estraçalhado. Hoje em dia, o Vietnã é o segundo produtor mundial de café, atrás do Brasil, com 25 milhões de toneladas ano, e ele com 8 milhões de toneladas ano, sim, sim. sobrepuja a Colômbia. Portanto, é um país que hoje em dia é um celeiro de produção da China, que deslocou muitas fábricas para produzir componentes É, eletrônicos. e não só isso, como tem novas fábricas, tem toda uma Então, capacidade que está se certo. criando lá, né? Qual é a virtude de, não estando na rota, mas a China se interessar pelo Vietnã? Você aumenta o comércio através da ferrovia. Você vai dizer, exporte por aqui, eu faço um ramal. Então, estão financiado pela China, não sei se já iniciou a construção, aí eu não tenho informações, é de um trem-bala que vai ligar Ho Chi Minh a Xangai, ou por aí, ou Nanquim, eu não sei no final É como é. perto, né? No fim das contas, é perto, é relativamente perto, é colado. É, então, se você fizer essa rota, E o Ho Chi Minh é no norte ainda, do é, lado. as mercadorias vietnamitas encontrando a estrada, você está aumentando o fluxo e mais, você está fazendo uma linha de prata China-Vietnã. Isso é Vietnã. importante para dizer, eu não estou te explorando, eu também estou te facilitando as exportações. Bom, se passar pelo Azerbaijão, Cazaquistão, como você sabe, são países ainda que gravitam muito em torno da Da ex-União Soviética. Rússia. Então, é uma velha Rússia ainda. Os chineses vão negociar coisas que hoje em dia não estão no papel, mas vão negociar com esses países e vão chegar. Então, e vai chegar aos poucos, vamos chamar assim. Não é uma coisa que se faz em meio dia, nem talvez em meio ano. Acho que talvez demora 10 a 15 anos para se fazer isso. Mas, como eu falei, os chineses têm milenar tradição de esperar. Então, não é uma coisa que a gente pode imaginar, amanhã tem que estar pronto. Agora, evidentemente, quando aconteceu todo esse quiprocó, Estados Unidos, Rússia, China, poderia ter abalado, mas eu acho que hoje em dia a visão é que vai continuar na mesma, sem grandes abalos. O Trump joga a primeira negociação, depois faz a segunda, depois faz a terceira. Então, esse caso chinês continuará e como você sabe, hoje em dia o PIB chinês é de 8 bi, uma coisa assim, e o PIB americano, 8 Uhum. tri, o americano é de 25 tri. 29. Bom, mas vai chegar lá. Eu acho que em 10, 15 anos empata os dois PIBs e, por outro lado, por ocasião das estatísticas de guerra agora, eu fiquei impressionado. Enquanto os Estados Unidos têm 25 milhões de, sei lá, de aviões, mais navios, mas não sei o quê, a China tinha 8 milhões. Bom, mas a China é a primeira vez que ela vai entrar numa guerra, ela nunca esteve assim numa verdadeira guerra. Então,
Essa posição chinesa, hoje em dia, ela é de longo prazo e de médio prazo. Ela continua precisando dos nossos produtos alimentares para alimentar 1 bilhão de 500 milhões de pessoas. Ela precisa exportar para ter dinheiro para importar. Eu acho que a Rota da Seda se encaixa perfeitamente no que poderíamos chamar numa política de ocupação de mercado que a China estabeleceu. Agora, se você quiser fazer algumas introduções Não, aí. eu queria saber, dentro dessa rota, né? Hum, Primeiro, quais são os caminhos? A gente falou aqui, mais ou menos, o Cazaquistão, pelo é, Azerbaijão e passando para a Europa. é, Seria uma possibilidade de passar pela Rússia? Tem um trem direto da Rússia, tem, né? tem. Tem também uma ligação entre a China e o Paquistão. É uma ligação direta para um porto que os chineses é que fizeram, tanto a ligação quanto o porto, para ser Ah, uma ligação direta do meio da China para um porto direto para a Europa, né? E aí eu queria saber um pouco da sua ideia sobre essas infraestruturas, mas principalmente depois disso, eu queria que o senhor comentasse como impacta a gente na América Latina e na América do Sul. O senhor comentou no texto tanto o Porto de Xangai quanto a interligação bioceânica, que são é, duas coisas que só podem ser feitas aqui na América Latina. é, Uma, aqui mesmo, no Brasil, no nosso próprio país, junto com o Peru, que já tem o Porto de Xangai, e vamos tentar fazer uma ligação, e uma ligação bioceânica, que é, na verdade, única e exclusivamente uma coisa que você vai conseguir fazer no Caribe. Não há nenhum outro lugar, acho, que nós poderíamos fazer essa ligação. Por favor. olha, vamos voltar lá ao que você falou de outros países que a China poderia ter suas ligações. Por exemplo, passar pelo Paquistão, em seguida passar pelo Afeganistão, é muito complicado. Esses países você não tem uma teoria clara se eles estão ocidentalizados, orientalizados. São países difíceis. Segundo, a China, você sabe que tem escolhas já, vamos dizer assim, de muitos anos. O parceiro, não só não ideológico, mas digamos, de amizade e de militarismo da Índia é a Rússia. Então, o Paquistão é amigo da China, porque se um está com um lado, o outro tem que estar com o outro. Então, É. essa divisão já é feita. Então, o Paquistão realmente seria um aliado. Você falou, usar um porto do Paquistão. A China tem o porto de Xangai, não precisa passar por um terceiro porto. Então, eu acho que essa rota aí não é muito viável passar pelo Afeganistão. Chega a fronteira do Afeganistão é com a Irã. Bom, hoje, na É o minha. Paquistão, na verdade. Eles desceram pelo Paquistão e tem Mas, enfim. mas chegar perto do Irã, na cabeça minha, hoje é difícil pensar o que pode acontecer. Não dá para fazer uma previsão daqui 3 anos vai passar uma estrada dentro do Irã. Eu não teria essa visão de jeito nenhum, que não dá para ter. Se você quiser, agora vamos passar um pouco para a América aí, então, das rotas do Brasil, Perfeito. etc. Tal. Então, quando eu estava na Camex, eu tratei exatamente desse tema, que era as estradas que partiam de Rio Branco, no Acre, Cruzeiro do Sul, atravessava a fronteira Uhum. e estava em Tarapoto, e depois bifurcava lá em cima e podia chegar em Lima, logo em Isso aí. seguida, tal, Isso que é aí. essas estradas iam ser financiadas pelo BNDES, mas finalmente eu estive 2 ou 3 vezes no Peru tratando desse tema com o Ministério do Planejamento, e eles optaram por uma empresa brasileira, que foi a Queiroz Galvão, mas com um financiamento CAF, Corporação Andina de Fomento, que está lá em Uhum. Caracas, e essa estrada ficou muito boa. Ela sai de Rio Branco, vai até a fronteira, e do lado peruano a estrada era péssima.
É uma estrada de uma mão ainda, mas perfeitamente asfaltada, com as obras de artes, pontes, etc. Tal. Essa estrada é muito limitada ao Acre, Rondônia, Amazônia, não é mais coisa muito importante. Mas existe essa ligação se nós quisermos depois poder dizer, olha, podemos melhorar. Mas eu acho que o que está na mente são duas coisas. Primeiro, é a interligação, a chamada bioceânica, né? A bioceânica, teoricamente, se chama assim porque ela parte de Santos, passa por São Paulo, Mato Grosso, entra no norte da Argentina, passa um pedaço do Paraguai primeiro, depois norte da Argentina e chega no Chile. Ao chegar no Chile, ela chega em Antofagasta, que é um porto chileno, e Arica. But esses dois portos eram peruanos na Guerra de 1860. Portanto, não é uma coisa assim. Ah, e Tão reivindicados simples. pela Bolívia, que perdeu essa posição. Então, é um negócio de tríplice aliança muito complicada de se fazer uma estrada, vamos chamar, binacional chilena-peruana. Não vejo assim tão fácil, mas tudo é possível se fazer. Se você fizer essa estrada bioceânica do jeito que nós estamos descrevendo, se você chegar em Antofagasta, Arica, subindo por uma estrada peruana, você chega ao porto de Xangai, que está mais ao norte. Então, qual é a virtude do porto de Xangai? Foi feito pelos chineses com esse objetivo. É um porto de águas profundas. Permite navios de 200 a 300 mil toneladas, que é uma coisa importante em comércio de grãos e minérios, por exemplo. Então, o que ele Comércio de quer commodities em geral. fazer de maneira geral? O que os chineses fizeram no porto, com a intenção a longo prazo de dizer: eu trago em navios containers tudo que é bugiganga, desde blusinha de US$ 3 até central telefônica, iPhone, qualquer coisa que você quiser. tudo bem. E, Industrial é meu. e depois você pode fazer navios chamados convertíveis, né? E volto com milho, Minério, milho, qualquer coisa. ativo do porto. Ele deve estar numa fase, vamos chamar, agora, é uma fase inicial, não a 100% da sua capacidade de exportação e de importação. Bom, segunda parte importante dessa bioceânica é que é uma estrada de rodagem aí, né? E aí eu tenho uma notícia boa. Quando eu escrevi o artigo, eu estava imaginando, porque você tem que passar pela Cordilheira dos Andes. Então Sim. você tem que subir 4.000 metros. País, negócio desse. Não é fácil fazer isso numa estrada que tem que zigue-zaguear. E quando você chega a 4.000 metros, o meu genro, por exemplo, faz ralis dessas coisas, tem neblina, tem névoa, tem que parar, não é uma coisa simples. Não é Segundo, constante, né? é, Não é algo que você pode manter o constantemente. grande problema é não permite caminhões biarticulados. Isso é grave, porque você limita pela metade a capacidade do caminhão. Você pode levar 100 toneladas, mas se você não pode fazer a segundo carreto de 50, você leva só 50. Mas o túnel parece que já está na miragem de construção entre chilenos e argentinos. Não sei se já está financiado, mas parece que já está sendo pensado, ou vamos dizer assim, não é uma coisa quimérica. E quem sabe um Banco Mundial, ou BID, ou CAF, ou outras coisas poderão se interessar quando eu digo se interessar, é evidentemente um projeto de alta rentabilidade. Você financiar esse túnel, cobrar um pedágio, você vai me agradecer de não ter que subir a 4.000 metros e descer. Então, esse túnel seria a solução, mas é evidente que ele chega no Chile, ele não chega no Peru. Mas aí eu acho que a segunda parte, feito um túnel, animaria a uma grande estrada que ligaria então Antofagasta ali, Toda pela o leste, o oeste da América do Sul.
Agora, tem sempre a crítica que a gente pode respeitar, dizer, sim, mas era melhor fazer uma estrada de ferro. Eu também acho. Só que quem quer fazer estrada de ferro e quem vai pagar a estrada de ferro e quanto custa fazer uma estrada de ferro? Então, a estrada, de uma maneira geral, está pronta. Você vai melhorá-la, mas você não precisa começar do zero, é a cavalo para depois ir lá. Não, a estrada existe. Então, fazer uma estrada de ferro a longo prazo, talvez ao lado da rodovia, é um tema para chinês. Dizer, olha, vem aqui, financia isso que você vai lucrar muito. Então, é uma hipótese. Mas aí, ligando com aquela primeira parte que eu falei, se você for fazer uma estrada nova e não quiser seguir a estrada de rodagem atual, você pode subir uns 1.000 metros, uns 1.000 quilômetros, uns 600 quilômetros para cima, fazer uma estrada, aí já passa no meio da Amazônia, pedaços, etc. Não é tão fácil, mas aí você já chegaria praticamente no porto. Eu também acho meio quimérico vencer as burocracias de fazer no meio da Amazônia. Ah. É muito fácil, E, mas de enfim, qualquer forma, você tem que passar pelos Andes em algum momento. Os tem. Andes ainda vão lá, enfim. Tá. Isso não. Passar por Madre de Dios, ali no meio de É, Peru, e Mato descer Grosso, sei Taracoa, lá. vai ter que É. passar. Acho que essa estrada de rodagem, e posteriormente, eventualmente, uma estrada de ferro, não seria tão complicado, porque até o Mato Grosso, a ponte sobre o Rio Paraná, a ponte Roda Ferroviária Uhum, já existe. Sair de Santos para chegar lá. Agora, é evidente, tem concorrentes para isso. Ferro Norte, que vem lá de Sinop, lá de cima, chega em Santos, se essa estrada está feita, você praticamente revitaliza chegar no Porto de Santos ou chegar até Lençóis Paulistas com barcaças, uhum. Rio Paraná, Rio. Isso. Chega Como até é que aqui, em São Paulo. Você vem chama? pelo Rio Paraná e desce pelo. O Rio Paraná vai até o Mato Grosso do Sul. Mato E aí Sul. Então, ele desce. você poderia, já existe isso, o transbordo é feito em Lençóis Paulistas, trem de barcaça para trem que chega em Santos. Uhum, Então, agora, deixa eu te comentar. Hoje em dia, 1 quilo de soja plantado é uma coisa, mas 1 quilo de soja levado ao porto é outra coisa. Nesse aspecto, os argentinos têm uma vantagem econômica em relação ao Brasil muito grande. Por quê? A Argentina produz milho, soja e todos esses outros produtos agroalimentares na região de Rosário, Santa Fé, subindo lá para cima. Então, no sentido leste-oeste, é feito por caminhões, mas no sentido norte-sul, grandes navios graneleiros chegam a Santa Fé e a Rosário. uhum. Portanto, ele carrega diretamente. Você Pelo sabe Rio que da Prata. é no Rio de la Plata. E aí, depois tem anedotas um pouco sobre isso. Aí você tem um outro aspecto que é importante. Carregado esse navio, sei lá, não sei, não é um navio de 400 mil toneladas, claro que tem que passar pelo rio, isso Não, são também. barcaças. Barcaças de rio não são Não, mas navios de. não, os navios mercantes inglês, francês, alemão chegam a Rosário e lá É mesmo? carregam diretamente. Agora, é evidente que são navios médios, mas já é uma grande coisa isso daí. Uhum. Agora, os argentinos, na época que eu estava tratando desse tema no governo brasileiro, aí é um pouco cômico. Os argentinos dizem, sí, pero el Río de la Plata y el Río Paraná es un río argentino. Tá Ok. dentro do território brasileiro. Mas você já imaginou se essa discussão fosse tida na Europa entre um holandês, um francês e um alemão, se o reino é meu ou se o reino é meu? É, Isso tem que passar pelas idiosincrasias, eu sei, existe, mas é evidente que a Bolívia traz minério e soja, enfim, tudo que ela planta, pelo Rio Paraguai. pelo Rio Paraguai. Nós Que dá tentamos. no Paraná. Só para os nossos ouvintes saberem, o Rio Paraná, ele é o Rio Tietê, aqui de São Paulo, vai até. Ele não cai no mar aqui. Ele cai no mar pelo Rio da Prata.
Porque ele Exatamente. vai até o Rio Paraná, o Rio Paraná vai até o Rio da Prata, e o Rio da Prata Isso. vai até o mar. Então, este Tietê que está aqui cai no mar lá embaixo. É uma coisa interessante isso do ponto de É, vista físico, né? Mas você vê, quando eu estava no governo também, nós tentamos, junto ao Fomprata, que é o Fundo do Rio de la Plata, uma organização um pouco sem expressão, que devia ser dinamizada, que tem Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e tal. O Uruguai construiu um porto na banda oriental do Rio Uruguai, que desce junto que desce da com Prata, o Rio de la Plata, que se na chama, Foz. chama Nueva Palmira, é um porto. E aí, então, nesse porto, você poderia fazer todas as exportações bolivianas e brasileiras, podiam chegar lá e o navio pegava o transbordo lá, ou barcaça, E como vai. e vai. Acontece que o Rio Paraguai tem dois problemas. E hoje em dia, enfim, recentemente, as secas ficaram fora de controle do que se poderia chamar dos últimos 100 anos. Então, o rio ficou intransitável, porque não tinha água. Então, esse é um outro problema que o rio precisaria fazer estudos de alguns diques, algumas contenções. E o segundo tem uma famosa pedra, que se chama Pedra de Cáceres, na cidade de Cáceres. Essa pedra, não é uma pedrinha, é uma puta pedra, perdão, que é enorme, e essa pedra precisa ser dinamitada para evitar a correnteza tal. Mas aí o meio ambiente diz que vai matar os peixes, que não pode e tal. Bom, mas enfim, o Rio Paraguai não não poderia ficar do jeito que está, porque senão ele não permite transporte durante o ano inteiro. Aí, esse tema do rio e do tema da estrada, na realidade, em alguns aspectos, são concorrentes, porque se você despachar a soja do Mato Grosso do Sul, hoje, por barcaça até Lençóis e chegar no Porto de Santos, é um preço. Se você chegar pelo Rio, é mais barato. Agora, sair de São Paulo não é o caso, mas sair de Mato Grosso para ir até o Peru, não sei, aí os preços podem não ser tão competitivos. Mas, seguramente, para o oeste de Mato Grosso, deve ser mais competitivo, porque está mais próximo. Jogar O para o outro lado. norte Argentina, seguro, o Paraguai inteiro, praticamente. Então, aí é uma questão que o tempo é A que vai Bolívia, a própria Bolívia teria para a interesse Bolívia, em exatamente. colocar Então, a gente produção. essa aí, primeiro, você sabe que essas coisas a gente não pode fazer grandes projeções. Primeiro, faz a estrada funcionar direitinho, Já é faz, muito. já é muito. Depois a gente pode ver o que vai acontecer, né? A estrada Perfeito. futura, que se poderia chamar de estrada de ferro, como eu já falei, eu repito, não é um investimento para 5 países como Brasil, Paraguai, um assunto caro, muita desapropriação, muita coisa. Mas aí precisa de um grande financiador, que eu acho que o único que poderia se interessar seria a China. Então, vamos ter que esperar ver o que acontece, né? Muito bem. Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta, Fala, que na verdade tem a ver com a Índia. a Índia. A Índia é um país grande, grande de verdade, assim, fisicamente grande, e populacionalmente muito grande. Ah, Tem sido o país que mais cresce no mundo nos últimos 3, 4 anos, passando exatamente a China, que começou a ter uma redução normal, natural do seu crescimento. Vai continuar, deve continuar crescendo, mas crescendo em patamares menores, enquanto a Índia vem crescendo em patamares muito maiores. A China não inclui, ou não parece incluir, tá? Isso foi uma coisa que eu pensei agora, tá? Enquanto a gente estava falando do Vietnã. A China não parece incluir a Índia nos planos dela de movimentação e comércio no mundo. Mas eles são vizinhos e tem conflitos entre eles, inclusive.
E aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Qual é o impacto de não ter a Índia na sua relação de comércio e o que a China poderia fazer para ter a Índia na sua posição de comércio? Bom, são dois grandes países habitacionados, né, de habitação de 1 bilhão, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500, é uma coisa bastante grande. Acontece que eu acho que são grandes concorrentes para efeitos de comércio, mas têm especialidades. Enquanto a China fabrica desde telefones a guindastes, a máquinas, a automóveis, a Índia se especializou muito mais nos serviços e na informática e na gestão. Tem um site, não é bem um filme, acho que passa, a maioria das grandes sociedades americanas ou internacionais do mundo são comandadas, o Chief Executive Officer, por indianos. Portanto, eles especializaram-se nos serviços, na gestão, na capacidade. Interessante. Outra coisa, a, a Índia, eu tive a oportunidade de andar de ônibus de Nanquim a Xangai, 12 horas de ônibus, foi horrível, mas enfim, me permitiu ver, isso faz uns 20 anos, deve ter melhorado, ainda aquelas barcaças de o pessoal plantando arroz e colhendo arroz. Portanto, a China, no seu interior, não é igual Xangai. É um país de agrícola mais empobrecido. Já a Índia, tirando 300 milhões de habitantes, que tem um nível de Harvard, Brasileiro. sei lá o quê, os outros são párias. Então, é uma realidade chinesa, no meu ponto de vista, tem mais possibilidade de sua população agrícola, aos poucos, isso é controlado, serem em pequenas cidades, melhorando seu índice de vida. E a Índia, eu vejo ainda com muita dificuldade essa possibilidade de um desenvolvimento global da população indiana. Então, a China deve saber que não é um mercado de 1 bilhão e 500, que na realidade é um mercado de 300 milhões. Sei lá, 200 E milhões, uma coisa assim. não se interessa, talvez, e é concorrente dela até certo ponto, ela prefere Não, manter uma cidade e tal. tem uma relação é uma relação muito dificultosa dos dois É, lados. Eles têm conflitos entre eles, territórios em claro. disputa. Não é longe uma relação fácil, Ó, né? tanto que eu expliquei antes, recentemente, a questão de um mês, eu estava até na Holanda, mas vi no CNN, uma briga na Caxemira, que a cada X anos tem uma briga na Caxemira. É, Metade indiana e metade quer ser paquistanesa, mas na realidade 100% da população é muçulmana. Então, na hora da divisão do Paquistão, isso daí não foi muito bem feito, ficou é, Bangladesh depois de um lado, que era a Dhaka, bom, mas enfim. O que acontece é que, quando tem essas briguinhas, a China apoia o Paquistão e a Índia apoia, e a Rússia apoia a Índia. Então, é. essa coisa é muito cristalizada no país lá, né? Não, é muito complicado, por isso que eu estou perguntando aqui Muito complicado. sua opinião. Afinal de contas, o senhor sabe muito mais do que eu sobre esses assuntos e eu estou aqui aprendendo. É um país do futuro, inegavelmente, mas leva na sua dificuldade 1 bilhão de pessoas que tem que passar por um sistema de pobreza para É, melhoria de vida, uma coisa desse tipo, né? é muito Muito bem. complicado. Vamos Uma falar outra sobre o. pergunta. Fala. Hã? Não, não, fala, diga. Não, eu acho que desses aspectos eu esgotei, eu falaria sobre Groenlândia, mas pode fazer pergunta. Ah, podemos falar sobre a Groenlândia, que eu ia chegar nos Estados Unidos agora, que tem a ver com a Groenlândia, que é Isso. minha última pergunta, não sei se é a última pergunta, mas é a relação dos Estados Unidos com relação a esses caminhos da China. A China tem demonstrado, na verdade, o mundo inteiro, tem demonstrado que a passagem antártica, que é a passagem do norte do mundo, vai ser, vai ser possível nos próximos anos. O É. aquecimento global, o derretimento Mas, pelo das menos, calotas polares, é o, água, o,
que acho que é Ártico, se você quis dizer, não Ártico, Antártico. Ártico, Antártico, né? No Ártico, desculpe. Na passagem do Ártico, no norte do, 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 do mundo, e com o derretimento das camadas polares, com uma série de novas tecnologias, navios cargueiros que conseguem quebrar gelo com muito mais facilidade, essa área está se transformando numa área possível de utilização para comércio, digamos assim. E isso diminui em 2 terços. Eu fui procurar aqui, é 2 terços. Eu fiquei muito impressionado. Isso diminui em 2 terços o tempo de viagem da China para os Estados Unidos, ou do Japão para os Estados Unidos, enfim. Diminui muito. E talvez seja por isso que o Donald Trump está tão afim de ter um controle, ou ser dono da Groenlândia. Eu queria que você comentasse tanto a relação dos Estados Unidos com a China, como a passagem antártica, Ártica. ártica. Eu estou com antártica na cabeça, não sei nem. É uma cerveja antártica, é isso. Acabei de Vamos sair lá, do fim de semana. vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esta análise de passar pelo Ártico é uma coisa realmente que surgiu, como você disse, após o Trump manifestar o desejo de controlar, digamos assim, a Groenlândia. É evidente que ele fez isso sabendo de estudos que já devem ter sido feitos pelos sistemas de análise global que os Estados Unidos têm, de que, um, o mundo está degelando. Parece que é uma verdade, né? A gente vê aumentando a temperatura, o nível de mar podendo subir, parece que isso é uma verdade. Se isso é uma verdade e que em X anos, quem estiver mais preparado para passar ao lado da Groenlândia e chegar lá no Pacífico, é uma hipótese interessante de domínio de uma posição. Então, vamos ver quem são os que podem fazer isso. A Dinamarca, proprietária da ilha, não tem essa ambição, a não ser de companhias de navegação, como ele tem a Maersk, a maior companhia de navegação do mundo, poderia se interessar nessa passagem, mas é uma coisa que precisa ter hoje precisa ter quebra-gelos pesados, os russos mantêm essa posição muito afiada. Então, não é uma coisa para amanhã, mas já estamos pensando nisso. Se você, como você falou, você diminui o trajeto, e os Estados Unidos é evidente que tem uma ambição de controle da Groenlândia por dois aspectos. Primeiro, o controle marítimo, e segundo, o controle de possibilidade de prospecção de minérios, minérios raros, que parece que já detectaram que tem terras raras na região. Então, os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia. A Dinamarca, chamada assim gestora da Groenlândia, não tem a sua capacidade para gerir aquele tamanho que é 100 vezes maior que a Dinamarca, porque está lá desde o tempo da pesca das baleias, não é uma coisa assim, digamos, pensada. Agora, os Estados Unidos, fazendo esta interligação, inegavelmente poderiam ter o seu comércio nessa rota, se ele diz, não, mas não é o meu canal de Panamá, mas para passar aqui tem que vir atrás do meu quebra-gelo e isso custa US$ 100 por tonelada, pode acontecer numa posição dessa natureza. Quem é outro cara que está olhando isso é a Rússia. O Putin já falou, pode fazer. Para ele, não é um grande problema, porque você chegando do outro lado, ele também chega do lado de cá. Então, ele tem Ele está acesso dos dois lados, né, no caso. acesso ao Atlântico Norte, que é o que se chama NATO. O Atlântico Norte, ele chega lá com o navio dele, pode vir no porto. Tá? Você sabe que durante a Segunda Guerra, o Golfo da Finlândia, onde está São Petersburgo, que na época se chamava Leningrado, congela. Então, os americanos, para fazer o auxílio de material bélico para a União Soviética da época, Passou tiveram para o que outro lado, ir por Murmansk, lá do outro lado. do Então, outro lado.
Se há um degelo mais ou menos razoável, não só para a Groenlândia, mas para o Golfo da Finlândia e esse negócio, a Rússia passa a ter uma entrada para o seu mercado grande. E você conhece o enclave que se chama Kaliningrado. Kaliningrado era a antiga possessão do lado da Prússia, perdão, da Pomerânia alemã, que ficava no meio corredor polonês. Então você Uhum, tinha a Alemanha de um lado, do outro lado a Alemanha de novo. Isso uhum. daí, depois da Segunda Guerra, o, a, Hoje em dia eles ainda todo, têm é um territóriozinho fora da Rússia, é fora do território russo, é, dentro Estado do Único. lado da parte É um norte. território que é um porto que É, permite é. exportação russa por aí. Se você pensar bem, se analisarmos do ponto de vista de gelo novamente, e se esse porto funciona 100% durante o ano inteiro, você sai de Kaliningrado e chega no Pacífico sem precisar dar a volta aqui por baixo, passar pelo Canal de Suez para os nórdicos, digamos, Suécia, Finlândia, Rússia, Dinamarca e Noruega, é um negócio interessante, não é uma coisa fora. Ele vai dizer, eu exporto só 20, 30% para o Japão. Bom, ok, mas é uma forma de ganhar tempo. Então, essa rota, eu acho ela mais política. É mais difícil, é uma coisa mais complicada. Por enquanto, todo mundo diz que ok, mas a hora que chegar a sentar na mesa, eu digo assim, bom, e quem controla esse negócio aí? E quem pode passar? E quem não pode passar? Aí começará os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia deve ter remoendo no seu túmulo o cara que vendeu o Alasca. Se ele não tivesse vendido o Total. Alasca, era uma Ele teria ligação em todos os lados. era tudo dele, mas agora ele vendeu o Alasca, então já não é tão fácil assim. Então, essa rota é uma coisa que vai depender de ter alguém que toma iniciativas, né? E faz a primeira viagem com um quebra-gelo e diz: atrás de mim vem um cargueiro. Ah, que interessante, esse cara veio dizer: sim, você quer fazer isso? É $100. Ah, tá bom, bom, tá vai ter um mercado, eu acho isso. Não é mas eu acho que nós estamos falando em futurologia, agora não tenho a menor ideia do que pode acontecer amanhã e daqui 10 anos eu não sei o que pode acontecer. Né? Muito difícil, mas é uma rota intrigante, intrigante. Eu acho super interessante. E a minha última pergunta é: além dessa rota, e os Estados Unidos com isso? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo ainda, Tá? é o maior comprador da China e é É, um dos maiores exportadores, o segundo maior exportador do mundo. E tá. eu ainda não vi muitas rotas e muitas ligações com os Estados Unidos, entre China, Estados Unidos e o resto do mundo, Estados Unidos. Os Estados Unidos estaria perdendo essa oportunidade? Isso seria uma oportunidade para os Estados Unidos? Acho que sim, acho que sim. Mesmo porque eu também não fiz essas contas, mas se você Hum. tiver plenitude de calado, a exportação americana que sai lá do meio oeste americano poderia passar por aí, mas eu acho que isso está um pouco difícil de ser idealizado. Os Estados Unidos, hoje em dia, claro, tem muita exportação ainda de grãos, tem exportação de máquinas, equipamentos, mas serviços e seguros e, enfim, toda a área de informática deve ser a coisa mais importante que os Estados Unidos têm na sua balança comercial e na sua, digamos assim, hegemonia, vamos chamar assim, né? Acho que é um grande. Por exemplo, os Estados Unidos ainda não têm grandes fábricas de automóvel elétrico. Ficou tudo chinês praticamente, né? Então, eu acho que os Estados Unidos têm uma especialidade na área de informática grande, na área de máquinas e equipamentos, tem, eletrônica, serviços de material bélico faz parte, né? Radar, superaviões, etc. E o Boeing da vida é importante. Eu acho que os Estados Unidos não está vendendo um amendoim só. Ele está mais preocupado com esse tipo de mercado. E esse tipo de mercado
eu acho que é bem distribuído no mundo inteiro. Ele não tem, digamos assim, vamos chamar de um só país para ser o seu grande comprador. Eu acho que os Estados Uhum. Unidos vende na União Europeia, vende na China, vende no Japão, vende na América Latina. Eu acho que os Estados Unidos, nessa briga de tarifa aí, demonstrou, após o Trump ter feito as suas retiradas de campo, na realidade, é inimaginável você ter uma Ford, uma General Motors, que são companhias americanas ainda, porque Chrysler já é Fiat agora, dizer, o Trump deve ter dito, vocês fabriquem todos esses carros nos Estados Unidos. A Ford e a General Motors deve ter dito, seu Trump, De jeito nenhum. não é assim em meia hora que eu faço uma fábrica. E depois, eu fui induzido pelos governos antigos a investir no México, que era mais barato, e fazer o carro aqui. E investir Hum. no Canadá. E agora o senhor vem me dizer que eu não devo fazer. Não é uma coisa simples. Então, eu quero dizer com isso que deve ter havido uma pressão do setor produtivo americano junto ao governo, dizer, olha, senhor Trump, não é bem assim. Você estava Veja bem, look well. por exemplo, o aço brasileiro e o alumínio, bom, ele pode taxar em 10%. Se é 10% para todo mundo, não tem graves problemas para o exportador, mas tem graves problemas para o mercado americano, que aumenta em 10% o seu custo. Então, eu acho que foi uma espécie de joga bem pesado para depois reduzir. Eu acho, estou pensando em escrever um próximo artigo mais ou menos sobre isso. Olha, como é que vai ficar a coisa daqui a um ano? Eu acho que está se estabilizando. Não está, dizendo, por exemplo, os Estados Unidos continuam precisando de uma porção de coisas que eles compram no mundo e eles exportam da mesma posição de muitas coisas. Não houve assim uma espécie de dizer, ninguém falou, eu não quero mais comprar nada dos Estados Unidos. A China não falou isso. Ao contrário, eu continuo comprando. Então, Continuo comprando. Tá tudo bem. eu acho que, bom, um outro caso, não é sua pergunta, mas é um comentário. Quando foi feito há uns 3 anos atrás, com a invasão lá da Crimeia pela Rússia, as represálias, então você não pode vender isso, você não pode vender isso, você não pode comprar aquilo, você não pode fazer isso. Blá, blá. Bom, Não, foram burladas completamente. o que fez a Rússia? Vende petróleo para a China, vende para a Azerbaijão, blá, 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 blá. Nesse meio Sim, via. construiu um avião cópia do Airbus 320 e está voando já com o avião. E falou: agora eu vou com componentes e motores russos. A, a desgraça da vida te faz ter força. E aí, os chineses também fizeram um avião. Então, daqui X anos, não sei, não é que a Boeing vai perder seu mercado e a Airbus vai perder seu mercado. Mas o cara não morreu, o Putin não morreu com o seu comércio porque foi feita a represália contra ele. Não foi. Por quê? Porque eles inventaram outras soluções. Então, ele vende fertilizante para o Brasil, vende petróleo, vende querosene, tá? Enfim, nós intercambiamos por ser mais vantajoso, só isso. Então, eu acho que dentro de uns X anos aí, a gente podia fazer uma nova conversa e dizer, olha, o que mudou? Não sei se mudou muito da perspectiva de hoje. Muito bem. Perfeito. Queria te agradecer muito, Mário, por estar aqui com a gente. Foi ótimo. Eu agradeço infinitamente. Eu aprendo toda vez que eu converso com vocês, entendeu? Não, Queria que você, se você tiver mais alguma coisa para falar, mais algum comentário, para a gente não, ter. fiquei contente. Não é. Eu sou um cara que vivi muito tudo isso nos últimos 20 anos, né? Então, na realidade, de engenheiro, depois eu fui passando para outras coisas, e essa área internacional aí, eu fui no tempo da negociação da ALCA, depois da União Europeia, formação do Mercosul. Se você imaginar que o Mercosul existe com problemas, você pode imaginar quando foi a formação, não era uma coisa assim tranquila. Então, eu aprendi muito, né, nessa velocidade. Você sabe que a gente sempre diz isso, a velocidade diplomática é uma e a velocidade comercial é outra. As duas não são iguais para tomar decisão. Não Então, mesmo. não mesmo. Então, essas.
eu gostei de ter conversado com você, sobre isso, porque, na realidade, eu tento expor, de uma maneira muito rudimentar, talvez, de que a velocidade diplomática que um presidente queira não é igual à velocidade comercial que o país consegue fazer. Então, vamos ter que esperar ver se essa estrada vai ser feita. Parece que tem bons motivos. Daqui a X anos, se a gente fizer uma nova reunião, olha, o quebra-gelo que já está funcionando, tá? Isso tem que esperar, né? Vamos esperar. Exatamente. Muito Muito bom. obrigado, Mário. Quero te Agradeço. agradecer muito. Vou te chamar aqui de novo para fazer outros Muito programas, tá? Que terei, eu quero muito ouvir a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo daqui a, sei lá, alguns meses. tenho Tá muito bom? prazer em participar. Um abraço, boa tarde para Valeu, um você. grande abraço. Tchau, tchau.